Fala, meus queridos, entregue a chave, bafo de pitu. O Tarcísio acaba de fechar com Flávio Bolsonaro, deixando o Centrão de saia justa. E agora? Vai negociar com Flávio ou não, Centrão? Vai perder o Executivo de São Paulo? Vai deixar o Tarcísio ir pro PL? O que vai acontecer? Meu amigo, o Centrão ficou de saia justa e o Lula já se prepara para entregar a chave. Vamos falar disso. É o ponto principal da nossa live de hoje. Tem muita gente da direita que ataca o Tarcísio. Agora o Tarcísio dá apoio total ao Bolsonaro. Mesmo assim, teremos pessoas à direita atacando o Tarcísio. O Tarcísio não ganha. Mas aí tem gente dizendo que o Tarcísio perdeu mais do que ganhou fazendo esse acordo com o Flávio Bolsonaro. Olha, eu acredito que o Tarcísio ganhou muito mais do que ele perdeu. Eu não sei o que você acha. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também do nosso querido Flávio Bolsonaro. Sangue. F22 está aí. A Globo indo para cima do Tarcísio, porque a Globo não gostou nada do que o Tarcísio fez, e muitas outras coisas. Galera, eu sou o Fábio, aqui nos 22 minutos com o Fábio, todos os dias, 6 horas da manhã, 22 minutos. 22 é o nosso número também. Faça os 4 Cs. Curta, comente, compartilhe e contribua com o nosso trabalho. Vá no comentário e diz para mim. A Globo diz que Tarcísio apoiando o Flávio Bolsonaro, ele perdeu. Você acredita que ele perdeu? Ou você acha que ele ganhou? Vai no comentário, faça aí esse comentário para que eu veja qual a sua opinião e dê um joinha. Vamos direto ao assunto, sem muito lero-lero, direto no Tarcísio. Vamos lá. Eu acho que esse é o assunto principal. Vamos lá. O Flávio, da escolha que o Bolsonaro fez pelo nome dele. E é isso, o Bolsonaro, o Flávio vai contar com a gente. O Flávio tem uma grande responsabilidade a partir de agora, ele se junta a outros grandes nomes da oposição que já colocaram seus nomes à disposição. A gente tem o Romeu Zema, a gente tem o Ronaldo Caiado, acho que outros nomes vão aparecer, a gente pode ter aí o Ratinho Júnior, todos extremamente qualificados. E a responsabilidade que recai sobre os ombros dele agora é discutir o futuro do Brasil. Que bomba! Toda a direita fechando com Flávio Bolsonaro. O Tarcísio fazendo esse movimento junto com o Flávio. Como eu havia dito a você, o Flávio Bolsonaro diz que o Tarcísio é o meu camisa 10. O Tarcísio está fazendo essa jogada para juntar a direita junto com o Flávio. Nós seremos imbatíveis se nós tivermos toda a direita junta. E essa é verdade. Tem muitas pessoas que gostam de A, de B e de C. O Flávio Bolsonaro tem essa capacidade, como o Tarcísio também tem, de unir a direita. Eu sei, muitas pessoas criticam o Tarcísio. Falei para vocês que, na minha opinião, o Tarcísio é bolsonarista. E eu disse a você bem claro no dia de ontem, bem simples. Jesus, em uma das parábolas, ele disse, o joio e o trigo. Quando você tem o joio e o trigo pequenininho, não dá para distinguir o que é o que. Então você tem que deixar crescer. E o que eu disse a você, deixa o Tarcísio crescer. E vai ser bem simples. Eu acredito que Tarcísio é bolsonarista. Você acredita que o Tarcísio é do sistema, é um traidor. Bem simples. Se o Tarcísio se colocar como, candidato à presidência contra o Flávio Bolsonaro, estará provado que ele é um traidor. Se ele recusar a candidatura para apoiar 100% o Flávio Bolsonaro, então ele prova ser um bolsonarista. Então eu vejo claramente o Tarcísio como bolsonarista, o Tarcísio como conservador, um Tarcísio no nosso time. Infelizmente, fizeram a cabeça de muitas pessoas que não importa. Por exemplo, o Tarcísio já falou, vou apoiar o Flávio. O Flávio já falou, Tarcísio é 10. Você vai encontrar pessoas de direita que não estão convencidas. Porque não tem como convencer aquele que não aceita ser convencido. Não adianta. Ele já mostrou fidelidade, já mostrou amizade, já mostrou lealdade, já mostrou absolutamente tudo. E mesmo assim você não aceita. Você falava assim, se o Tarcísio apoiar o Bolsonaro, agora eu vou com o Tarcísio. Ele está apoiando. Mas ele apoiou, mas eu não gostei da forma. Pessoal, nós temos que entender também na política o seguinte, o Tarcísio não é do partido do Bolsonaro. Então o Tarcísio também tem problema.
Porque se o partido dele quiser lançar um presidente, então ele tem que tomar uma decisão. Ele não pode apoiar, por exemplo, o caso do Zema. O caso do Novo. As pessoas do Novo terão de apoiar o Zema, porque o Zema é do Novo. Então você não pode ter a expectativa de que o Marcel Van Hatten vai apoiar o Fábio Bolsonaro para a presidência. A gente sabe que o Zema não vai passar para o segundo turno. Então o Van Hatten, certamente no segundo turno, vai dar todo o apoio ao Fábio Bolsonaro. Mas no primeiro, ele vai ser o Zema. E a gente tem que respeitar isso aí. É do partido do cara. Temos que entender isso. Então, essa é a dificuldade. Por exemplo, quando eu vi o vídeo do Castro. O presidente nem pensar. Nem pensar. Meu partido já tem candidato a presidente. Meu partido tem candidato a presidente, claro. É diferente do Zema, diferente da outra galera que tá ali. Agora, já tá definindo. O senador Flávio, falar por mim, acho que cada um tem que falar por si. Ele é do meu partido, meu amigo, senador pelo Rio de Janeiro, e a gente fica feliz do PL ter tomado um direcionamento. Agora é continuar, dar todo o apoio necessário para que a gente possa chegar forte nas eleições. Exatamente. E o que eu acredito? O que acredito para que a gente livre o Brasil desse mal, e esse é só um passo, a eleição, o Senado, a Câmara, a presidência, isso é só um passo para que a gente venha livrar o Brasil da escuridão, das trevas. É só o primeiro passo. E a gente, grão em grão, a galinha enche o papo. Então você tem aqui, por exemplo, os governadores, que a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque esses governadores, lá na frente, no segundo turno, até o Zema, quem quer que seja, irá apoiar o Flávio Bolsonaro no segundo turno. Então é importante que a gente entenda essa jogada. Mas olha só a Globo não gostou nada do apoio do Tarcísio. Olha isso. Quem é que tá aqui se fala, Fábio, gostei do Tarcísio, gosto do Tarcísio, eu acho que o Tarcísio é leal, fiel ao Bolsonaro. Bota eu aí, eu quero ver o seu comentário, eu acho importante isso aí. Vamos lá. Eu vi hoje de não só aliados de Tarcísio, mas de pessoas que desejavam muito Tarcísio candidato à presidência, é que ele foi o maior perdedor. Tarcísio foi o maior perdedor. Eu gosto muito do Tarcísio, achei que foi uma grande vitória. Quem concorda comigo fala foi uma grande vitória. Bota um V aí, bota um V de vitória. Eu vi uma grande vitória. O Tarcísio fez o que ele sempre disse que iria fazer. As pessoas, não que o Tarcísio vai trair, que o Tarcísio aquilo, eu sempre falei pra vocês. Graças a Deus, não queimei a língua. Maldito é um homem, confia em um homem. Eu não confio em nenhum homem. Mas eu acreditei que o Tarcísio faria o certo e ele fez. Esse movimento. E, inclusive, não teria mais chance, porque por duas razões. Uma seria um Tarcísio ungido pelo próprio Bolsonaro como candidato que reuniria muitos partidos, que deixaria de apostar na reeleição em São Paulo para concorrer à presidência, com um Jair Bolsonaro preso, mas sem se envolver demais, uma família que faz barulho. Isso seria uma coisa. A outra é o que eu ouvi ser um trailer de terror do que pode ser um ano eleitoral, em que a família Bolsonaro vai estar criando fatos, dando declarações, e isso atrapalharia ainda mais Tarcísio, que tem sim um carimbo de próximo, de amigo, inclusive de alguém que muitas vezes obedece Jair Bolsonaro. Isso é o que falam pessoas que trabalhavam até ontem, até anteontem, pela própria candidatura de Tarcísio à presidência. Então, olha o que foi a ducha de água fria. Você vê que as pessoas que trabalhavam para a candidatura do Tarcísio dizem que ele tem um carimbo do Bolsonaro, ele gosta do Bolsonaro, ele é leal ao Bolsonaro, como eu sempre falei a vocês. Porque mesmo que Flávio não continue com a sua... Mesmo que Flávio não continue, que porra é essa? O Flávio é o candidato. Essas pessoas, cara, eles não aprendem. Essas pessoas pensam que nós, bolsonaristas, somos robôs e que não existe bolsonarismo, não existe popularidade. Demorou um dia para que o Flávio já empatasse com Lula. Um dia e já estão empatados. Então que conversa é essa? Pelo amor de Deus. Com o movimento, com essa candidatura, Tarcísio teria dificuldade agora de retomar. É uma avaliação política... Tarcísio teria agora dificuldade de retomar. Retomar o quê, querida? Vocês tomaram alguma coisa antes de entrar no jornal? O Flávio Bolsonaro é o candidato. O Flávio Bolsonaro deixou claro.
só tem uma possibilidade de eu não ser o candidato, que seja o Bolsonaro, o pai. Essa é a única possibilidade. Não existe a possibilidade do Flávio desistir para que o Tarcísio... Não, se o Bolsonaro voltar a estar elegível, eu vou ceder porque é a posição do meu pai. É só isso. Esse pessoal tá louco. Six políticos falando isso, e no próprio mercado financeiro, porque a Faria Lima está muito envolvida em também... A Faria Lima está muito envolvida. Quando escolheram o Flávio Bolsonaro, então o Lula estava 15 pontos percentuais à frente do Flávio. O que aconteceu? O mercado caiu. O mercado caiu, esses mentirosos disseram por causa do Flávio? Não, não. O mercado caiu porque eles acreditavam que o Flávio não teria chance de ganhar do Lula. Saiu uma pesquisa ontem. A pesquisa mostrava o Flávio Bolsonaro, depois de um dia, empatado com Lula. Ele nem começou a campanha, nem tem ainda o seu time, não tinha o Tarcísio ainda do seu lado. Quer dizer, ele tinha, mas as pessoas dizendo que não. Imagina quando o Flávio Bolsonaro tiver o time econômico, toda a direita unida com ele, todos esses governadores. Imagina como vai ser a popularidade dele. Então o mercado falou, opa, a pesquisa mostra que eles estão em empate, então o Flávio tem chance de vencer do Lula. O mercado subiu. Em tentar construir uma outra candidatura que unifique a Quem quer criar um outro candidato é a Globo. Eles querem a terceira via. Vai, minha filha, cria lá a Simone Step, cria lá a tua terceira via, lá o Milk, cria a terceira via, querida, vai. Direita, centro-direita, também há uma avaliação de que Tarcísio perdeu a mão nisso. E que a família Bolsonaro vai atrapalhar quem estiver no campo da direita contra Lula. Então, por isso há uma irritação e por isso há um... Se a família Bolsonaro vai atrapalhar, se nós bolsonaristas vamos atrapalhar, por que vocês estão tão desesperados? A gente vai atrapalhar, então vai ser mais fácil pro Lula. Então por que vocês estão tão desesperados? Se a gente está atrapalhando, não é melhor porque o Lula ganha facinho? Então por que vocês estão tão desesperados? Não faz sentido. Grande incômodo com esse movimento de Flávio Bolsonaro, que vai movimentar peças, vai fragmentar ainda mais a direita, o que num primeiro turno não seria um problema, mas essa corrida pode levar para um segundo turno alguém que tenha menos chances de vencer o atual presidente. É a avaliação de quem busca uma... É o seu desejo. O seu desejo é que haja uma ruptura e essa ruptura chegue no segundo turno e aí o Lula vença. Esse é o seu desejo. Mas a jogada de mestre do Bolsonaro em escolher o Flávio é exatamente isso. O Bolsonaro viu duas coisas. Uma, se eu escolho o Flávio agora, que é o meu candidato, eu vou escolher agora muito mais cedo por dois motivos. Um, dificulta a ação do Alexandre de Moraes de deixar o Flávio inelegível, porque agora não é o filho do Bolsonaro, é o candidato a presidente e é o cara que está empatado tecnicamente com o Lula. Então, são 3 camadas agora de proteção. Quer dizer que o Alexandre de Moraes não fará nada? Não quer dizer isso, que o Alexandre de Moraes pode tudo, ele é o Deus, ele faz o que ele quiser, ele rasga todas as leis, mas dificultou isso aí. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da jogada de mestre do Bolsonaro é que, com essa jogada, a direita não vai se tornar inimigos. Porque enquanto mais tempo o Bolsonaro levava para escolher alguém, mais eles estariam brigando. Eu sou Tarcísio, eu não gosto de Tarcísio. Tarcísio é isso, Tarcísio é aquilo. Michele é melhor, Flávio é melhor, Eduardo é melhor. Essa briga ia aumentar, chega um ponto que não tem como as pessoas concordarem mais, se tornam inimigos. Então o Bolsonaro cortou isso, não vai ter essa divisão. Você quer ser um candidato no primeiro turno? Beleza, nós vamos respeitar a sua candidatura. Segundo turno, vamos nos unir. Se você ganha, Zema, eu vou te apoiar no segundo turno. Se eu ganho, Zema, você me apoia no segundo turno. Essa é a jogada, porque nós precisamos limpar o Brasil desse mal. Esse é o jogo. Olha o que o Flávio falou aqui, muito interessante, porque foi o que eu falei para você essa semana. Já conhecem o Jair Bolsonaro, já viram ele sentado na cadeira de presidente. Mas as pessoas agora vão conhecer um Flávio Bolsonaro. Eu sigo os mesmos princípios, eu tenho sangue Bolsonaro, mas nenhum ser humano é igual ao outro. Então eu tenho uma divergência ou outra com ele, em vários momentos que eu conversava com ele, ele tinha um entendimento, eu tinha outro, mas por uma questão de hierarquia, a vontade dele sempre prevalecia, por ser a pessoa mais experiente, e por isso o presidente da República, obviamente, ele tomava a decisão
que ele entendesse que era melhor. Então, eu te dou um exemplo. Por exemplo, ele não quis tomar vacina. Eu tomei 2 doses de vacina no braço. Quer dizer, a gente pensa em algumas situações diferentes. Pessoal, exatamente o que o Flávio falou. O Flávio, e o que eu disse a você, por exemplo, Fábio, mas eu tenho meu marido não gostou muito do Flávio. Fábio, eu tenho meu filho, não gostou. Pessoal, agora é o momento do Flávio fazer com que seu filho, que é bolsonarista, o seu pai, que é bolsonarista, o seu marido, sua esposa, que é bolsonarista, passar a gostar dele. Porque muitas pessoas não conhecem o Flávio. Mas agora ele está com o cajado na mão e é o momento dele fazer-se conhecido. Para você entender o que ele acredita. Quem vai ser o ministro da Economia? Quem vai ser o seu vice? Tudo isso está sendo programado agora. Ele começou ontem. Literalmente. Ele começou agora. Então, esse momento agora é o momento para fazer com que todos comecem a conhecê-lo. E conhecendo-o, você vai começar a gostar dele cada vez mais. Entender que o Flávio Bolsonaro é aquela pessoa ideal para esse momento. Por isso o Bolsonaro o escolheu. Ele é aquele filho, ele é aquele Bolsonaro que ele tem o Bolsonaro raiz dentro dele e o Bolsonaro moderado dentro dele. Ele consegue conversar com todos. Ele é o político. Ele consegue fazer. Ele é muito parecido com o Tarcísio. Ele é muito parecido com o Tarcísio. E junto com o Tarcísio, essa semelhança, eles vão conseguir crescer muito, ajudar muito. Então, é isso que ele está falando. Eu vou conseguir convencer, eu vou conseguir mostrar ao seu marido, ao seu filho, ao seu pai, à sua esposa, que eu sou a pessoa certa para esse trabalho. E com certeza nós veremos isso e isso vai crescer. Eu vou trazer uma história para você, mudando um pouco de assunto, muito estranha essa história. Mas aquela coisa, quem é que tá aqui, você fala, Fábio, infelizmente, tem muito rabo preso no Senado. Quem é que acredita que tem muito rabo preso no Senado? Bota aí. Olha só essa história. É um caso que só o Brasil é capaz de produzir. Eu juro por Deus, o que a Fabiola estava falando é verdade. Eu cheguei... Pessoal, Beto Louco é o nome do cara, forneceu Monjaro para Davi Alcolumbre. Monjaro é um negócio aí que eu nem sei que desgraça é essa, mas é como uma caneta que faz você emagrecer. Só que nessa época isso era caríssimo e era proibido no Brasil. Então, de acordo com a matéria do Serapião, e aí a Mortadela Lima está falando, eles entregaram isso, mas a história é cabulosa. Olha a situação que nós temos. Cheguei aqui e falei, amiga, eu estou presa nesta reportagem. Porque tudo, assim, é do ramo do inacreditável. É uma caneta emagrecedora que virou uma febre em Brasília. Se você olhar os senadores, todos eles e senadoras estão mais enxutos. E você, Daniela, porque você tá mais enxuta também. Será que você participou desse negócio aí? Porque você ficou mais enxuta também, tá? E há muito tempo, né? Havia essa corrida, isso era uma coisa de bastidor em Brasília, né? Médicos que iam para fora e traziam o Monjaro para os clientes deles, entre eles, né, os pacientes, entre eles personalidades da República e tal. Mas o fato do senador Davi Alcolumbre ter recebido o Monjaro, segundo o áudio obtido pelo Serapião, e é interessante dizer, porque vão começar uma série de teorias da conspiração, de quem vazou, não sei o quê. O Serapião deixa claro na reportagem que houve ali uma troca de informações entre os motoristas do Beto Louco e o motorista que prestava serviço para ele, para dizer, olha, tô levando aí a encomenda para o senador, pegou, o senador já está sabendo, muito obrigada. Então, assim, agora, o fato dessa caneta emagrecedora chegar às mãos do presidente do Senado, quando ela era proibida no Brasil, a venda não era autorizada, mas pelas mãos de um personagem como o Beto Louco, que é suspeito de elo com o primeiro comando da capital, é de um constrangimento brutal. E aí, Fabiola, eu chamo a atenção. Pessoal, é o ministro da Suprema Corte no avião do cara para o jogo do Palmeiras, o cara que era o escândalo do banco, é o presidente do Senado que está recebendo caneta emagrecedora. Meu Deus do céu, olha o que virou o Brasil. Meu amigo, todo dia é dia de corrupção. É como uma vez que o Bolsonaro está fora da presidência, é aquela história, quando o gato não está em casa, o rato faz a festa. Do nosso telespectador, de quem está ouvindo a gente, quem está acompanhando o All News na primeira edição, para onde este encontro entre Beto Louco e
Beto Louco, cara envolvido com o Comando Vermelho, fazendo negociação com o presidente do Senado. Davi Alcolumbre teria acontecido na casa de Antônio Rueda, o presidente da União Brasil, que não raro vem aparecendo em episódios que Meu Deus, o cara também que tá envolvido no negócio do Bankmaster. Esse cara tá parecendo Lula. Tudo quanto é lugar tá ele. ligam a integrantes suspeitos de algum tipo de papel no primeiro comando da capital. Então, o presidente da União Brasil Presidente do partido político envolvido com o Comando Vermelho, de acordo com a Daniela Lima. arrasta o presidente do Senado para um episódio que é, de novo, né, de um constrangimento brutal e que, por óbvio, né, vai ter aí implicações políticas, porque vão buscar um culpado, quando na verdade podia olhar para o lado e falar, poxa, você me jogou em relações perigosas, digamos assim. Mas é um desses capítulos, Fabiola, que só... Meu Deus do céu, só o Brasil tem essas coisas. E para terminar, outra loucura, olha essa aqui. Gilmar Mendes hoje, como eu trouxe, só trazendo mais informações, estava me dizendo isso, que o ministro Gilmar desarmou de forma preventiva o que eles estão chamando de um golpe parlamentar via Senado, planejado para 2027 pelo bolsonarismo antissistema. Golpe parlamentar via Senado. Que visava colocar o ministro do Supremo de joelhos. Golpe parlamentar via Senado. O que seria isso? Cara, eu tô com uma ideia genial para tomar o poder no país, cara. O quê? A gente convence a maioria das pessoas, milhões de pessoas, a votar na gente. E chegando lá, a gente faz o que o povo que elegeu a gente quer que a gente faça. Golpe. Mas o nome disso não seria democracia? Não, é golpe parlamentar. Eles estão tão mergulhados nos seus delírios de poder que para eles são democracia. E o que a maioria do povo quer é golpe se for contra eles. Já é um absurdo dezenas de pedidos de impeachment mofando embaixo da bunda do Alcolumbre. Não tem... Exatamente. Então, se você votar contra o Lula, você está dando um golpe. É o golpe popular. Ou seja, é o golpe da democracia. O povo escolheu votar no Flávio Bolsonaro e não no Lula. Isso é um golpe da democracia. É o golpe democrático. Porque a maioria do povo foi nas urnas e votou contra o candidato deles. Então, é golpe. É isso aí, galera. Deus abençoe vocês. Tenham um dia maravilhoso. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.